presente como sendo mais importantes do que aqueles que estão subordinados aos seus. Então, quer dizer, eu posso estar realizando um inquérito que tem subpartes, né? E essas subpartes estão sendo feitas por outros agentes. E daí eu tendo a ver que o meu é mais importante do que esses que estão sendo feitos pelos subagentes, embora eles estejam subordinados ao meu, né? Então, eu posso, em virtude desse individualismo, falhar em ser uma pessoa prestativa para esses outros agentes. O individualismo intelectual, ele parece poder tomar várias formas, né? Ele pode se apresentar de maneiras muito diferentes. Um exemplo que é bastante ilustrativo, ele é fornecido por esses autores aí, Kim e Cale, que são nas áreas das ciências médicas, da psicologia, né? Então, o exemplo deles, acho que muitas pessoas vão lembrar de alguma situação vivida ou de alguma situação que alguém que eles conhecem viveram. É o exemplo de um paciente que vai para ver um clínico geral e ele aparece no consultório com basicamente duas queixas, né? É uma queixa de isso daqui, ó, áreas na pele que estão persistentemente escurecidas, então uma pele escura que não parece querer voltar para a sua cor natural, e sintomas que são sugestivos de uma infecção fúngica na boca. Então são essas duas queixas aí. E daí o clínico geral faz o seguinte, ele diagnostica, ele fala assim, ele tem o seguinte raciocínio, olha, queixa de pele, eu vou te encaminhar para um dermatologista e eu vou te direcionar aqui um tratamento para essa infecção fúngica. Então, ele sai dali com uma receita para tratar essa infecção fúngica na boca e um encaminhamento para ir a um dermatologista, que é um especialista em pele. Chegando ao dermatologista, o que acontece? O dermatologista ouve as mesmas queixas e ele tem a seguinte conduta: olha, você já está sendo medicado para essa infecção fúngica, então eu vou olhar só essa parte da pele aqui, que é a minha especialidade. Daí ele sai dali com um diagnóstico, uma diretriz de tratamento para aquela questão de pele. Então ele basicamente saiu dessas consultas com dois diagnósticos, com dois prognósticos, com dois caminhos clínicos e tal. Embora isso seja uma coisa extremamente comum, né, e quase que o procedimento padrão que a gente observa na nossa experiência, o que acontece é que é o seguinte, olha, embora ambos os médicos possam ter tido boas razões para a sua conduta, né, para adotar esse padrão de conduta, esse padrão de conduta ele vem em detrimento de um diagnóstico mais abrangente, um diagnóstico que poderia tentar explicar as duas queixas do paciente com recurso a uma única causa, né, uma causa comum. Nenhum dos dois especialistas médicos ali, nenhum dos dois profissionais médicos está preocupado com a possibilidade de que talvez tenha uma única condição subjacente que está provocando esses dois sintomas. Por exemplo, essa contaminação por radiação. Isso é o exemplo original, né? O paciente sofreu contaminação por radiação, a contaminação por radiação causa uma série de problemas e ele pode se manifestar, no final das contas, como esse conjunto de sintomas, né? Mas como esses sintomas não parecem estar vinculados, é muito fácil concluir que, na verdade, a gente tem duas causas subjacentes e não uma só, né? Mas o grande lance aqui é que nenhum dos dois profissionais médicos cogitou essa possibilidade de que talvez haja uma única causa subjacente. E uma parte da explicação para isso parece ser que cada um está preocupado só em diagnosticar aquilo que lhe pareceu mais importante. Para o dermatologista é a queixa de problema dermatológico, né, a queixa de pele, e para o clínico geral é aquela queixa de infecção, que é uma coisa que transmite, né, que é contagiosa, que pode, enfim, né, colocar a vida da pessoa em risco e tal. Então, porque cada um enxergou uma coisa diferente como sendo mais urgente, mais importante, eles acabam tendo essa espécie de conduta de visão em túnel, né? Uma mentalidade de visão em túnel que leva cada um deles a enxergar ou a dar atenção somente a uma parte do problema. Então, como o resultado disso, o inquérito mais abrangente, que poderia levar à descoberta dessa condição única subjacente, que é a exposição à radiação, ele acaba nem mesmo sendo feito, nem mesmo sendo cogitado, né, considerado. Numa situação dessa, embora possa parecer a uma primeira vista que os dois profissionais médicos estão colaborando, né, que existe uma colaboração, afinal de contas, o primeiro, né, encaminhou para o segundo e tal,
e o segundo levou em conta que o primeiro já tinha dado um diagnóstico de doença fúngica, né, de infecção e tal. Então, embora exista uma aparência de colaboração, do ponto de vista do inquérito mais amplo, o que a gente observa é que não existe realmente um trabalho em equipe, o que existe são duas pessoas trabalhando individualmente, separadamente, e nenhuma delas está sendo realmente prestativa para a outra, né? Um outro exemplo de como o individualismo epistêmico pode se apresentar foi discutido por mim no meu texto de doutorado, e tem a ver com a corrida por vacinas, né, durante a epidemia de coronavírus, né, em 2020, principalmente. Então, principalmente, pelo menos durante o primeiro ano, que foi o ano de 2020, quando as vacinas ainda estavam em desenvolvimento, as principais autoridades no mundo, isso não foi só no Brasil, isso foi um fenômeno mundial. Parece que as autoridades se dividiram mais ou menos entre dois grupos. A gente poderia identificar dois grupos básicos que dividiu a opinião das autoridades. Algumas pessoas pensavam que vacina nenhuma deveria ser tornada disponível para uso público, enquanto não tivesse dados sobre efeitos colaterais de longo prazo, enquanto todos os efeitos colaterais não tivessem sido mapeados, né, não deveria ser feita a distribuição dessas vacinas. E outros profissionais achavam o contrário, né? Outras autoridades no ramo achavam o contrário, que as vacinas deveriam ser distribuídas o mais rápido possível. Assim que chegasse numa vacina que se provasse eficiente para combater a doença, essa vacina deveria ser colocada à disposição para uso público, com campanhas de vacinação, né, independentemente dos seus efeitos colaterais de longo prazo terem ou não terem sido estudados. Então, as pessoas do primeiro grupo, essa visão mais conservadora de não vacinar logo, essas pessoas estavam principalmente preocupadas com a segurança das substâncias. Elas achavam que para você estar correndo para chegar numa vacina logo, que foi o que foi feito, né? A vacina ficou pronta com 1 ano, sendo que, na verdade, esse processo geralmente demora até 10 anos, né? Que essa correria para chegar à vacina poderia comprometer a segurança, enquanto que as pessoas no segundo grupo, que eram favoráveis à vacinação o mais rápido possível, essas daí achavam que as vacinas tinham que ser imediatamente tornadas disponíveis, por causa que elas estavam preocupadas com o seguinte: os custos humanos e econômicos de não fazê-lo, né, seriam seriamente maiores, né, seriam muito maiores. Então, por uma questão de balanço de custos e de benefícios, o ideal seria fazer isso o mais rápido possível. Então, por mais que a gente consiga identificar razões para se adotar os dois pontos de vista, então, por mais que a gente consiga dizer, olha, tanto um quanto o outro estão justificados até um certo ponto, o que acontece é que o seguinte: as pessoas nesse segundo grupo, o grupo que era favorável à vacinação ser imediata, elas parecem estar partindo de um ponto de vista um pouco mais sensível ao quadro geral, ao quadro maior, né? Um olhar um pouco mais panorâmico sobre o problema. Enquanto as pessoas no primeiro grupo, que estou chamando aqui frouxamente de grupo mais conservador, estavam raciocinando de um ponto de vista um pouco mais individualista. Como assim, né? É porque o raciocínio dessas pessoas no grupo mais conservador, ele parece vir de uma falha de enxergar a inteireza, né, a totalidade da situação. Você colocar as vacinas anti-Covid em suspenso até conseguir mapear todos os efeitos colaterais, inclusive de médio e longo prazo, isso é uma coisa que tem o potencial de, essencialmente, acabar ou destruir o empreendimento mais amplo ao qual essa busca por vacinas está subordinado, que é o empreendimento epistêmico voltado para encontrar uma solução para acabar com a crise gerada pela pandemia, né? Então, assim, existe essa preocupação maior, que é de conter a epidemia, e dentro dessa preocupação existe uma pesquisa por vacinas. Então, assim, a pesquisa por vacinas ela é subordinada a essa tarefa mais ampla, né? As pessoas que estavam nesse grupo mais conservador parecem ter falhado um pouco em enxergar que há esse inquérito mais amplo, né? Esse objetivo epistêmico que é coletivo, que é compartilhado, que é o de conseguirmos conter a epidemia. Como é sabido, isso é um ponto muito pouco disputado hoje em dia, a vacinação em massa, ela geralmente é a rota de saída primária para você sair de uma situação de pandemia.
por boas razões, né? Porque quanto mais tempo uma população passa sem ter acesso a uma vacina, maiores são as chances do vírus sofrer mutações, e mutações de um tipo que pode escapar à cobertura vacinal, né? Se esse vírus sofre uma mutação, se transforma essencialmente num outro tipo de patógeno, ele pode ter escape vacinal. Então, quer dizer, ele torna essas vacinas ineficientes, porque aí a epidemia vai se tornar uma epidemia de um vírus que é resistente àquela vacina. Então, esperar demais até conseguir mapear todos os efeitos que importam de longo prazo, coloca o seguinte risco, né? Na hora que a gente conseguir essa quantidade de informação, que vai demorar anos, esse vírus provavelmente já deve ter virado um outro patógeno diferente, e se esse patógeno escapa à cobertura vacinal, então basicamente o que a gente está fazendo é jogar o bebê fora junto com a água suja, né? Mas isso são consequências desse raciocínio de não fazer a vacinação e deixar para fazer depois. Então, quer dizer, pessoas que raciocinaram desse ponto de vista estavam falhando em enxergar essas consequências e considerar o quadro geral. Então, dar precedência a esse inquérito que é voltado para descobrir todos os efeitos colaterais é equivalente a tomar uma atitude, né, adotar uma atitude individualista nesse caso. É uma forma de pensamento particularizado, uma falha de enxergar o quadro geral e de responder de acordo, como acabei de dizer, né? É uma falha de enxergar como que as minhas prioridades percebidas, elas trazem um custo que não vai ser só para mim, vai ser um custo coletivo, né? Vai ser um custo para um empreendimento que é maior do que o meu, é coletivo e é compartilhado. Então, se a gente tivesse fracassado em chegar numa vacina eficiente por causa de mutação gênica que transformou o vírus em uma outra coisa, que tem escape vacinal, nós teríamos falhado como sociedade, né? Nós teríamos falhado, a humanidade teria falhado, digamos assim, no seu projeto de combater a pandemia. E uma parte da culpa, digamos assim, por essa falha, se tivéssemos colocado as vacinas em suspenso, como alguns desejavam, uma parte da culpa por essa falha poderia ser atribuída a essa mentalidade individualista que eu estou falando, né? Parece poder ser atribuída a esse tipo de mentalidade individualista. Essa seria uma das causas desse grande fracasso. Aí, partindo para um outro ponto, saiu errado aqui, coordination, coordenação e pensamento individualista. Individualismo também parece estar relacionado, está sendo contrastado com esforços de coordenação. Como esses exemplos aí que eu dei ilustram, muitos dos inquéritos que importam na nossa vida, eles estão subordinados, né, a empreendimentos que são coletivos e complexos, com objetivos que são coletivos e complexos. Esses objetivos, eles requerem aquilo que chamam de collaboration across domains, que é, como seria traduzir isso, né? Pessoas de diferentes áreas colaborarem entre si. E isso é uma coisa que requer não só que a gente tenha especialistas em diferentes áreas, mas requer também uma quantidade de energia seja gasta na forma de práticas de coordenação. Então, precisa fazer com que esses diferentes especialistas conversem. Muitas vezes, um empreendimento epistêmico, né, uma grande investigação, ela pode falhar como resultado dessa energia não ser gasta da forma correta. Então, é um resultado de um trabalho de coordenação não ser realizado da maneira adequada. É quando os agentes que estão envolvidos, isso acontece quando os agentes que estão envolvidos, cada um deles está adotando uma perspectiva singular, ou está focando somente numa parte do problema, e tentando encontrar uma solução para aquela parte do problema que lhe cabe, né? E fazendo isso, ele acaba produzindo, cada agente acaba produzindo uma espécie de obstáculo que entra como dificultador do trabalho das outras partes, dos outros agentes, né? E isso diminui o sucesso, ou os índices de sucesso desse projeto mais amplo e compartilhado. Nesses casos, existe uma, assim, parece que a gente pode atribuir uma parte desses fracassos nisso que eu estou chamando de individualismo, de compartimentalização, que é quando cada pessoa acha que está fazendo a coisa certa, e mesmo quando cada pessoa está tendo uma performance, né, epistêmica ali, ou intelectual na sua parte, que é razoável, né, que está partindo de, né, mesmo quando cada um dos agentes está certo, o problema da compartimentalização pode criar um obstáculo. Então, parece que a prestatividade, ela depende da coordenação, ela parece estar presente quando esforços de coordenação são bem aplicados.
Coordenação é isso daí, ó, é o processo de organizar pessoas ou grupos de maneira que eles trabalhem conjuntamente, que trabalhem bem juntos, né? Que trabalhem de maneira adequada juntos. É um funcionamento harmonioso das várias partes para resultados efetivos. Então, parece que é o seguinte, essa prestatividade, essas virtudes da prestatividade, elas vão estar presentes quando os agentes coordenam bem, quando os esforços que cada um deles faz levam em consideração a parte que vai ser feita por outros, com os seus objetivos, com os seus respectivos objetivos, né, mas que estão envolvidos naquele naquela mesmo projeto, de modo a evitar perda de tempo, deslocamentos, duplicação de tarefas, retrabalho, esforços contraditórios e outras coisas do tipo. Num projeto coordenado, cada pessoa ela deve poder contar com as outras, né? Cada agente ele precisa poder contar que a outra pessoa está que cada uma das outras pessoas que está envolvida vai ter consideração com o quadro geral, né? Vai pensar de forma sistêmica, de forma mais abrangente, vai proceder de acordo com o plano, não vai mudar os planos no meio do caminho, né? Não vai tomar decisões que entram em conflito com os objetivos compartilhados e tudo mais. Para que isso funcione, cada um dos agentes tem que saber que os outros estão pensando da mesma forma, né? Estão tendo consideração com o quadro geral. É nesse tipo de contexto que a gente fala que cada agente é prestativo, né? No sentido de que cada um dos outros agentes pode contar com ele. Agora, embora tudo isso seja muito legal na teoria, né? Falar como que a coordenação tem que ser para dar certo e falar o quanto que a coordenação é importante e tal, a gente sabe que nem todo esforço coletivo é coordenado. Na verdade, eu poderia até extrapolar isso e falar assim, parece que a maioria deles não é coordenado da maneira que deveria ser, né, os esforços coletivos. O problema de coordenação é muito prevalente. Então, áreas como cirurgia, tem esse livro aí do Gawande, né, que eu vou falar mais para frente, que é sobre cirurgia, práticas médicas, desenvolvimento de políticas públicas, e até mesmo nos negócios, né, abundam os exemplos de falhas de coordenação. E muitos exemplos, inclusive, de pessoas que estão envolvidas no mesmo projeto e nem mesmo tentarem coordenar os seus esforços. Por que isso acontece, né? Parte da razão pela qual parte das razões parecem ter a ver com coisas tipo dinâmica de poder. Então, para a parte que interessa mais, que é a parte epistêmica, né? A gente pode dizer o seguinte, olha, posse de informação é poder. Equivale a possuir poder, né? Então, muitas empresas e organizações, elas seguram a informação que, se fosse compartilhada, seria informação que prestaria um serviço, né? Ajudaria outras organizações e outras empresas, mesmo quando, na teoria, todas essas empresas estão trabalhando no mesmo projeto. E mesmo quando é de interesse de todas que aquelas informações sejam compartilhadas. Muitas vezes acontece que aquela uma que possui a informação guarda para si e não compartilha. Isso é uma coisa que dificulta a coordenação. Por exemplo, desenvolvedores de vacina costumam segurar no sigilo, né, os detalhes dos testes clínicos, com o objetivo de garantir ali a sua propriedade intelectual e a questões de competição de mercado, né, fatias de mercado, mesmo quando cada um desses desenvolvedores está junto com outros, né, pode ser enxergado, né, encarado como estando junto com outras companhias, dentro de um projeto mais amplo de chegar numa solução para a pandemia da Covid-19, né, chegar numa vacina efetiva. Então, mesmo quando cada uma dessas empresas, todas essas empresas que fazem vacina estão dentro de um mesmo projeto, que é de chegar numa vacina efetiva, mesmo assim a colaboração não ocorre por razões que têm a ver com a dinâmica de poder. O objetivo é compartilhado, mas as empresas estão competindo entre si, né? Muito mais do que colaborando, elas estão numa corrida por vacinas, né? Quem é que vai fazer a vacina efetiva mais rápido? Quase que é isso, né? Então, mesmo quando os próprios objetivos de uma empresa podem ser alcançados de maneira mais eficaz pelo compartilhamento, muitas empresas se eximem, né, se optam por não compartilhar
para manter a sua posição de mercado. Agora, essa explicação que apela para dinâmicas de poder, ela explica uma parte da razão pela qual a coordenação muitas vezes não ocorre. Outras coisas que poderiam explicar, né, outras razões que poderiam explicar a falta de coordenação pode ter a ver com, por exemplo, em muitos casos a pessoa não sabe que ela deve colaborar, ou não sabe como, né? Sabe que deve, mas não sabe como, não detém as ferramentas, digamos assim. Todas essas coisas ajudam a explicar a falta de coordenação, por que a falta de coordenação se dá. Mas essas são explicações estruturais. Eu chamo elas de explicações estruturais porque elas apelam para fatos que dizem respeito aos arranjos da realidade social e econômica. Esses fatos, eles explicam, eles dão uma explicação de por que a prestatividade está ausente, muitas vezes, nos empreendimentos coletivos. Só que o que acontece é que, muitas vezes, essas explicações parecem permanecer incompletas, a não ser que a gente mencione também fatores pessoais. A gente vá além dos fatos que dizem respeito à estrutura econômica e social e comece a falar também em fatos sobre pessoas e estilos de tomada de decisão inadequado, hábitos inadequados, né, tendências e mentalidades inadequadas. Parece que uma explicação mais compreensiva, mais abrangente da falta de prestatividade, ela deve apelar também para vícios intelectuais, porque no final das contas são pessoas que estão ali, né, tomando decisões, realizando tarefas e tudo. Agora, porque as pessoas são diferentes, né, elas agem de forma diferente. Algumas pessoas são especialmente sensíveis às dimensões coletivas dos empreendimentos intelectuais. Essas pessoas tendem a ser melhores e serem mais prestativas, né? Serem melhores do ponto de vista de poder colaborar com seus pares, e parecem poder ser mais que outras pessoas não são tão sensíveis ao quadro geral e, por isso, elas têm maior propensão a falhar em ser prestativas. Então, as pessoas são diferentes, têm estilos de trabalho diferentes. Essa diferença, né, o fato de que há essa diferença, principalmente o fato de que há pessoas que são muito boas em colaborar, parece apontar que nenhuma explicação vai ficar completa, a não ser que a gente inclua também fatores pessoais, né, que a gente comece a falar sobre o caráter dos indivíduos que estão envolvidos em cada projeto. Então, vou falar um pouco sobre isso aqui, ó, dimensão coletiva dos empreendimentos epistêmicos e divisão intelectual do trabalho. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui, 20 minutos. Eu gosto de ressaltar essa ideia de que os achados científicos, né, isso é muito evidente na ciência, né? Os achados científicos são mais ou menos como que um bem de luxo. É uma coisa que para chegar ao seu, entre aspas, né, ao seu usuário final, aquela pessoa que vai consumir o achado científico, né? Eu estou dizendo assim, aquelas pessoas cuja vida vai ser impactada por um achado científico, esse achado ele percorre um longo caminho, que é um caminho, ele nasce num laboratório, né? Ele tem toda uma cadeia de produção do conhecimento científico. Então, esse conhecimento, ele começa, o embrião dele é dentro de um laboratório, depois de já ter sido feito um estudo do problema por parte dos cientistas, ele vai ter que passar por um número de ritos de passagem, que a acumulação de data, a tabulação de data, vai ter que requerer financiamento à pesquisa, vai ter que passar por testes empíricos, apresentação em conferências, vai ter que ser submetido a jornais e periódicos com revisão por pares e tudo mais, até ele conseguir, digamos assim, se consolidar como um bem, como um pedaço de conhecimento, por assim dizer. E isso daí envolve um sem número de pessoas, né? É uma quantidade muito grande de indivíduos que têm que participar para um pedaço de informação sair, né, lá do seu estágio embrionário dentro de um laboratório e se tornar um fato estabelecido, né, um conhecimento científico. Cada pedacinho de conhecimento, por menor que seja, ele requer uma quantidade fenomenal de pessoas nessa cadeia de produção. Então, a ciência, ela é, por definição, por excelência, ela é um empreendimento coletivo, né? Os seus objetivos finais, eles são para ser coletivos, né? A ciência, ela é para ser uma coisa coletiva. E os seus objetivos são compartilhados entre um número muito grande de pessoas que participam nessa cadeia de produção. Agora, por outro lado, parece que é o seguinte, a ciência, no século XXI, ela caiu
um pouco num problema que parece estar por trás também e desempenhar um papel nessa questão do individualismo, que é o problema da divisão do trabalho epistêmico. O século XXI, ele vê uma divisão do trabalho epistêmico que é sem precedentes. Assim. Esse autor, esse livro, excelente livro ele é principalmente sobre desafios que a gente encontra, assim, sem mencionar virtudes em nenhum momento, tá? Esse é um livro de outra área. Ele em nenhum momento menciona assim, virtudes intelectuais, vícios intelectuais, mas ele fala sobre como que, em outras palavras, poderia dizer, como que a área médica da cirurgia, ela é uma área que sofre com a posse de vícios intelectuais por parte dos agentes envolvidos e como que isso poderia ser minimizado. É um livro sobre isso, né? Esse autor aí, ele se refere a isso como o problema da extrema complexidade. Parece que a ciência chegou num ponto que a quantidade de conhecimento que nós possuímos coletivamente, né, hoje em dia, cresceu tanto que se tornou grande demais para ser possuído por um indivíduo específico. Né? Nenhuma pessoa pode saber tudo que há para se saber, nem mesmo dentro daquela área na qual ela é especializada, muito menos ainda de outras áreas. Né? Então, é necessário que haja pessoas especializadas em diferentes campos, né? E cada uma delas vai ter um limite cognitivo que é de ter conhecimento dentro daquele campo e não poder saber muito de outros campos. Por exemplo, a Organização Mundial da Saúde tem hoje um catálogo de doenças que tem mais de 13 mil doenças diferentes, né? Incluindo síndromes e outros tipos de enfermidade, e mais de 6 mil medicamentos para tratar essas doenças. Então, cada um desses medicamentos tem seus riscos, tem os seus fatores que vão ter interação medicamentosa, tem suas peculiaridades e tal. Então, é coisa demais para alguém saber. E nenhum médico, às vezes, nem mesmo dentro de uma mesma especialidade, vai poder saber isso tudo. Né? A impressão que fica, então, é que muitas vezes a pessoa está falhando em ver o quadro geral, isso é a definição mesmo que eu dei para individualismo intelectual, né? Falhar em ver o quadro geral. Então, fica um pouco essa impressão que muitas vezes a pessoa está falhando em ver o quadro geral devido ao fato de que a gente precisa que ela tenha a atitude contrária, que ela seja orientada a detalhes e não ao quadro geral, né? A ciência contemporânea, no século XXI, ela depende disso, ela depende de ter uma porção de especialistas orientados com mentalidade, com visão, né, orientada aos detalhes que lhe dizem respeito ao seu campo de especialidade. Então, a gente precisa que cada um deles exatamente não veja o quadro geral e veja só a parte que lhe diz respeito, porque aquela é a única pessoa capaz de ver, entender, né, e ser sensível àqueles detalhes, porque só ela conhece. Então, o problema do individualismo parece cair numa espécie de paradoxo, né? Cada um dos agentes envolvido numa tarefa complexa precisa ser extremamente competente e positivo, né? Assim, no sentido de ter segurança e certeza sobre o que é que precisa ser feito, quando e como. Então, cada um dos especialistas desenvolve os seus esforços de acordo, né? No entanto, muitas vezes parece que o projeto ele é atrapalhado exatamente por isso, né? Por causa que o que um especialista, uma pessoa responsável por uma parte daquele projeto ali, ela recomenda uma coisa que entra em conflito com aquilo que um outro especialista, que é responsável por uma outra parte do projeto, está recomendando. É o exemplo clássico dos dois médicos, né, de diferentes especialidades, cada um deles prescreve uma intervenção ali para o paciente, essas duas intervenções entram em conflito, não podem ser praticadas ao mesmo tempo, e como é que isso vai ser resolvido, né? Tive uma experiência pessoal com isso, que foi a experiência de levar meu pai com 2 problemas de saúde, né? Diferentes em 2 especialistas, cada um deles receitar uma coisa, e é o seguinte, esses 2 remédios não podem ser tomados ao mesmo tempo, então como é que vai fazer, né? Também nenhum deles eles não entraram em diálogo entre si para decidir, olha, então vai ter que escolher qual condição tratar, mas quais são esses parâmetros para escolha, né? Esse diálogo também não há, porque nenhum deles está preocupado com fazer esse diálogo, né? Cada um deles está preocupado só em receitar um remédio que vai resolver a sua parte do problema ali. Enfim, só para fazer
um adendo, né? Então, é mais ou menos disso, né? A partir muito dessas considerações aí que eu acredito ser plausível essa ideia de que a mentalidade individualista ela pode motivar vícios epistêmicos, né? Para cortar, para resumir, né, em poucas palavras, essa falha das diferentes maneiras que ela pode se apresentar é uma falha de enxergar o quadro geral. Essa falha ela impede que uma pessoa seja prestativa para as tarefas que estão sendo para as tarefas cujos propósitos, né, ultrapassam os seus propósitos individuais, os seus objetivos individuais. São vícios que impedem uma pessoa de ser prestativa para atividades cujos propósitos ultrapassam os seus objetivos individuais. E aí, voltando àquelas perguntas que eu lancei no começo da apresentação, né, já partindo aqui para o final aqui da minha, faz sentido pensar em individualismo epistêmico? Parece que sim, pois muitas circunstâncias parece que os agentes, devido a essa mentalidade individualista, acabam sendo menos prestativos do que poderiam ser. O que é individualismo? O que é mesmo individualismo, né? E como que ele aparece nas nossas práticas epistêmicas? Olha, ele pode ser descrito como, simplificadamente, como uma propensão a tratar os seus próprios objetivos como sendo preponderantes, e isso impede uma pessoa de ser prestativa para projetos voltados a outros objetivos que ela não encara como sendo preponderantes. Né? Será que a gente pode culpar o individualismo por alguns dos nossos fracassos? Essa é uma pergunta mais difícil. Atribuir culpa é muito difícil, né? Atribuir vícios também é uma coisa muito difícil, né? Tem uma literatura aí recente sobre atribuição de vícios que mostra o quanto que isso é complexo. Mas parece que a gente pode, sim, pelo menos até certo ponto, por causa que as explicações estruturais para o fracasso, muitas vezes elas parecem não cobrir o terreno todo, né? E parece que fica faltando um pouco o apelo ao caráter mesmo de cada agente envolvido. Quando os objetivos que estão em jogo são epistêmicos, será que os traços que são enaltecidos pelo individualismo, tipo independência, autonomia, será que esse tipo de coisa pode se tornar vícios? Parece que sim, né? Bens epistêmicos são para ser coletivos, né? Eles requerem uma complexidade de agentes participantes que são que faz com que o empreendimento seja uma coisa essencialmente coletiva. Então, o pensamento individualista vai contra um pouco esse espírito, né? Se a gente pensar assim no espírito da ciência, é uma coisa que envolve muitas pessoas, né? O individualismo parece que vai um pouco na contramão desse espírito aí. E ainda algumas outras perguntas que ficam para mim ou para quem for desenvolver uma pesquisa nessa voltada para isso seriam perguntas como essas, né? Como é que a gente poderia mitigar esses vícios motivados pelo individualismo? Como será que a gente poderia diferenciar vícios motivados por individualismo de outros comportamentos indesejáveis ou inadequados que, na verdade, são meros reflexos da estrutura, né? Quais são esses vícios especificamente, né? Se fosse para fazer uma lista com esses vícios que são motivados pelo individualismo, quais que entrariam, né? A gente já tem nomes para eles, ou precisaria cunhar nomes e descrever esses vícios. E uma última aqui, será que o individualismo epistêmico, na verdade, é um problema de desacordo entre partes sobre valores fundamentais? Essa literatura sobre desacordo, ela enfatiza muito isso, né? Muitas vezes a gente tem uma situação de desacordo entre pares, e esse desacordo pode ser sobre coisas que vão ser resolvidas no campo dos fatos, então, assim, novas evidências podem resolver o desacordo, mas tem, muitas vezes, desacordos que são de ordem fundamental, desacordo sobre valores, no final das contas, né? E daí esse desacordo não vai ser resolvido nunca, parece, né? Porque cada pessoa tem valores diferentes, né? Seus próprios valores. Então, será que as pessoas parecem que estão fracassando em enxergar o quadro geral, porque cada uma delas tem prioridades diferentes? Então, cada uma delas enxerga um quadro geral diferente do que a outra está enxergando? Isso também é uma pergunta, né? Então, perguntas como essas que esse trabalho deixa em aberto meio que. Eu vou encerrar aqui e agradecer